Pai Senhor, meus irmãos, Pai Senhor, todo o povo de Deus. Eu estava aqui pensando, analisando, tá certo, sobre o momento que nós estamos passando nos últimos dias. Porque em todo canto que a gente anda hoje se fala nesse assunto, não é? Quem vai dirigir o nosso país. E eu estava aqui pensando, irmãos, analisando esses comentários sobre política, sobre esses assuntos. Aqui, nosso pastor presidente anunciou que os nossos cultos vão ser domingo pela manhã, né? Com receio de algumas represálias. E eu fico aqui, né? Alguns dos irmãos concordaram com o nosso pastor, outros não. Alguns disseram que por motivo de vigilância, né? Alguns podem até dizer que foi isso. E outros apenas não concordaram com isso, de colocar a culpa de tudo isso naquele que está fazendo, que vai ser o possível presidente do nosso país, e está colocando a culpa neles. Alguns dos irmãos até disseram que isso é culpa das nossas escolhas, que nós escolhemos assim, e tudo isso que está acontecendo é por conta disso, não é? Mas só que eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos, e há muito tempo eu estava aqui analisando e pensando, tá certo, em falar algo para os irmãos, pensei em dizer somente em áudio, mas aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque gravando as pessoas visualizam mais e entendem até melhor. Então eu quero lhe dizer, irmãos, que tudo isso que está acontecendo no nosso ministério com a Igreja de Deus, que vocês estão percebendo, o mundo evangélico esses dias se transformou-se em lados opostos. E a gente vê muitos irmãos falando, comentando, outros dizem que política não é assunto da igreja, mas tudo bem, cada um com a sua opinião. Mas a respeito do que está acontecendo hoje no nosso meio, eu queria poder lhe explicar um pouco sobre o que é isso, certo? Eu estava, é claro, pensando e também vendo alguns vídeos, estudando também sobre esse assunto. Aí vão dizer assim, irmãos, mas o crente não se envolve com política, ou não fala de política, ou isso tudo. Meu querido, eu não sei aonde foi que você encontrou isso na Bíblia. Porque se o irmão se encontrar isso, que crente não se envolve, ou não tem nada a ver, ou que a Bíblia não tem nada a ver, irmãos, os irmãos depois, no particular, os irmãos podem me dizer, porque eu particularmente não encontrei isso na Bíblia ainda. O que eu encontrei foi algo diferente disso, e eu queria passar um pouco para os irmãos sobre isso, né? Mas antes eu queria mostrar para os irmãos algo que eu estava vendo, que eu estava lendo, sobre o nosso momento hoje, o momento dos evangélicos hoje na política, tá certo? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O nosso país, ele é um país governado por um governo comunista. E o que é um governo comunista? O comunismo, para quem não sabe, surgiu há mais de 150 anos com um revolucionário, vamos dizer assim, chamado Vladimir Lenin. Se os irmãos quiserem pesquisar sobre ele, os irmãos podem pesquisar. E depois desse revolucionário, ele criou uma ideologia. Eu não estou falando de ideologia de gênero não, meu querido. Eu estou falando de uma ideologia de partido, de como governar. Lenin, com o comunismo socialista, ele cria uma ideologia de governar o Estado. E ele foi um grande revolucionário,
né, nesse assunto. E eu estava lendo, meu querido, que dentro dessas ideologias, eu vou citar apenas algumas. Tem umas que eles consideram como os 10 mandamentos do socialismo e do comunismo. Mas eu não vou citar para você todos os 10, não. Eu vou citar somente algumas das ideias, das ideologias, das teses do comunismo. E eu vou repetir, o nosso governo hoje é um governo comunista. É um governo socialista. Essas palavras até podem parecer bonito para alguns dos irmãos ou para algumas das pessoas. Mas só que, irmão, você não sabe o que está por trás disso. E eu queria passar para os irmãos aqui algumas coisas do que eu andei lendo. E o que eu vou dizer aqui, meu querido, não é a minha opinião, não. É o que está documentado, é o que está escrito na história, tá certo? Em livros e também em documentos que muitos dos irmãos, por não se envolverem em política, da igreja não se envolverem em política, não querem saber disso, mas só que isso toda a igreja deveria saber. E uma das coisas que eu estava vendo logo de primeira, a primeira tese, a primeira ideia de governo do socialismo: corrompa a juventude na liberação sexual. Meu querido, isso aqui a gente está vendo de forma desenfreada esse assunto. A juventude nossa está corrompida. O que a gente estamos vendo, movimentos feministas, movimentos aí, LGBTs, esses movimentos, protestar, irmãos, nós estamos num país democrático, não é? Todo mundo pode protestar, mas vá ver os níveis de protesto que essas pessoas fazem. A Globo, novelas, filmes, reportagem, programas de auditórios, irmãos, todos mostram uma juventude corrompida pela liberação sexual. Eu vou lhe mostrar mais algumas coisas. Nós estamos vendo uma depravação, irmãos, nunca vista. E até na igreja você já deve ter visto. Quem de vocês, pastores, não anda enfrentando inúmeros constrangimentos de jovens que ultrapassa o tempo do Senhor? Você sabe o que é que eu quero lhe dizer? Porque antes se pregava diferente. E hoje você está vendo jovens engravidarem fora do tempo. E você está passando por esse constrangimento. Sabe o que é isso? É um modelo de um governo comunista. E eu vou dizer mais algumas coisas. O que anda acontecendo para tudo isso? Kit gay, ideologia de gênero, escândalo de jovens grávidas dentro da igreja, das evangélicas, até igrejas evangélicas gays. E muito, a depravação está assombrosa, irmãos. Os irmãos devem saber disso. Outra coisa que eu queria passar para os irmãos aqui, 2. Infiltrem e controle todos os meios de comunicação, ou seja, tomar todas as emissoras, principalmente, olha isso, irmãos, principalmente as religiosas da nação, seja rádio, TV, alegando que o país seja totalmente laicista. Depois você pesquisa profundamente o que é um país laicista. Nosso país, ele não é laicista, ele é laico. Ele não é um país, ou seja, laico é um país que respeita e não impõe religião em sua nação. Ou seja, mas em nosso país, por ele ser um país laico, ele apenas respeita as outras reuniões. Mas só que deixa eu te dizer uma coisa. O nosso país, ele não é laico, ele é cristão. Tendo em vista, meu querido, que a 8ª maravilha do mundo
é o Cristo Redentor, ele vai dizer, ele vai significar que Cristo recebe você de braços abertos nessa nação. Então o país, querendo ou não, além de respeitar todas as etnias religiosas, o nosso país ele é cristão. Ele é o país mais cristão do mundo, né? Então o Cristo Redentor representa que o nosso país, ele não é laico, ele é um país cristão, mas ele respeita todas as religiões e não impõe o cristianismo às pessoas. Um país laicista já é diferente. Um país laicista, ele não pode, de maneira nenhuma, expressar nenhuma etnia religiosa. Ou seja, é um país totalmente ateu. Ateu. Não existe religião. E o ponto 2 disso, do modelo de governo dos comunistas, ou seja, do nosso governo, é que o nosso país seja laicista. Querem que todas as emissoras se corrompam. Isso nós já estamos vendo, irmãos. As nossas emissoras corrompidas. Só passa aquilo que o governo quer passar. E outras coisas que está. Pois bem, qual é essa ideia? A ideia é tirar todos os meios de comunicação que seja contra o comunismo e principalmente que não estejam dentro do conceito do comunismo. Ou seja, todos os programas religiosos, irmãos, eles saem do ar. Isso é um modelo. Deixa eu dizer algo mais. São 10, mas eu não vou falar de todas as 10. Fala de democracia, mas logo pode assumir o poder de qualquer maneira. Isso, irmão, já anda acontecendo nos dias de hoje. Eles não querem saber da democracia verdadeiramente. Eles só querem saber de assumir o poder. Seja ele de forma legal, através do voto, ou seja ele tomado ou por meio de corrupção. Meu querido, isso já anda acontecendo com o nosso país. Querem, e olha o que estão acontecendo, irmão. Quando estão prestes a perder o poder, e por causa disso se tornou-se uma guerra, porque ou eles assumem o poder, ou eles declaram guerra. E o pior, eles declaram guerra, mas diz que os guerrilheiros são o lado oposto. É isso que o comunismo faz. Eles fazem a guerra, mas se faz de vítima. Não é a minha opinião que está falando isso, irmão. Está escrito, tá certo, no modelo, na ideologia de governo do comunismo. E outra coisa que eu queria passar aqui, né? Nós estamos vendo nesse ponto, tá certo? Declarações que vamos assumir o poder, seja ele até por maneira de sangue, mesmo que isso custe preço de sangue, mas nós temos que tomar o poder. Você já ouviu essas declarações aí, não já ouviu? Porque eles não querem perder o poder. Eles querem continuar no poder, seja ele da maneira que for. Tá ok? É isso que anda acontecendo. Eles não querem perder a sua boquinha. Outra coisa. Essa daqui é para vocês, irmãos. Não é a minha opinião. Isso aqui é baseado em documentos. Isso aqui é baseado em livros sobre comunismo. Isso aqui é baseado, irmãos, em sites. Eu pesquisei isso aqui, irmãos, lá no site do atual governo, que está prestes a assumir de novo, né? Do antigo governo que está prestes a assumir de novo. E olha o que ele diz. Contribua para a decadência dos valores morais, da honestidade e nas crenças das promessas dos governantes. Sabe o que é isso aqui, irmãos?
decadência moral, você deve saber muito bem o que é isso. Sabe por que você sabe? Porque há muitos anos a igreja anda sofrendo sobre esse assunto, para combater esse assunto. Combater sobre a decadência moral, combater sobre o que anda acontecendo com a família, querem modificar a família, e eu fico analisando, né, o que andam pensando. Não sabem eles o valor que tem a família para Deus. Então isso também já anda acontecendo. E dentro desse conceito, o PT, vamos dizer assim, ele colocou no seu site, na 5ª conferência petista, ele diz o seguinte, irmãos, olha aqui. Aos militantes que se mantêm fiéis à luta de classe, convocamos a combater pela unidade. Esse é o momento de colocar em primeiro plano a política de classe contra classe. Unidade completa do movimento operário organizado, unidade política de austeridade do governo e contra qualquer ataque da direita. Eu vou me firmar somente nisso aqui, meu querido. Classe contra classe. Eu já até postei alguns vídeos sobre esse assunto, um querido falando sobre esse assunto, mas eu vou repetir para você. Sabe o que é isso aqui? O governo impõe uma guerra de classe contra classe. O que é isso? É o que nós estamos vendo, o que nós mais estamos vendo nos dias de hoje, meu querido. Evangélico contra evangélicos. O Nordeste contra o Sul. Irmãos contra irmãos. Família contra família. Classe contra classe. Sabe o que é que eles ganham com isso? O caos que anda acontecendo. Morte. E eu lhe pergunto, quem está no meio de tudo isso? É o comunismo. E quem está no poder hoje? Classe contra classe, evangélicos brigando por causa de política, por causa de assuntos que um apoia tal, o outro apoia o fulano de tal. Isso, irmãos, eu quero te dizer, nós caímos igual patinhos na armadilha desse governo. E eu rio mesmo, meu querido, porque nós caímos como patinhos. Os irmãos caíram como patinhos, discutindo e até brigando contra a religião, porque um não aceita a opinião do outro. Sabe o que é isso, meu querido? Vou dizer de novo, caímos como um patinho nessa armadilha. Está lá no livro, está lá no conceito, está lá nas teses, está lá na ideologia de governo do comunismo. Ele tem isso como ideias e eles fizeram do mesmo jeito. O Sul está em briga com o Nordeste. Pastores estão em briga com outros pastores por causa de opiniões opostas. Classe contra classe. Dentro disso aqui também eu queria dizer aqui, ó, dentro dessa mesma tese, Haddad, ele lança um livro que se diz, isso aqui você pode pesquisar nas livrarias, não é eu que estou dizendo. Fernando Haddad, ele lança um livro em defesa do socialismo, a qual fala dos 10 mandamentos. E alguns eu citei aqui por meus queridos irmãos. Os 10 mandamentos do socialismo. E deixa eu falar também um outro livro que o mesmo Fernando Haddad ele lança. O livro, olha o título, Desconcertando o Consenso. Nesse livro, meu querido, ele diz o seguinte, que tudo o que conhecemos por moral, por bom costume, por ética, tudo isso tem que desaparecer.
O consenso agora é outro. O consenso agora é ideologia de gênero. O consenso da família tradicional, essa não existe. A família que Deus criou, essa daí, ela não existe nesse consenso. Tudo o que conhecemos por ética, moral, bom senso, isso não existe mais. Desconcerta tudo isso. É também um modelo de um governo socialista. Mas deixa eu lhe falar algo ainda maior. O que anda acontecendo nos dias de hoje? Você sabe, irmãos, o que anda por trás da politicagem, que não é política, é politicagem. Política, meu querido, significa a arte de governar, tá certo? E a arte de governar não tem nada a ver com corrupção. Corrupção é o ato de se corromper, tá? E politicagem é o que nós estamos vendo na política hoje. Não é política, é politicagem, que é o ato de se beneficiar do poder. Tudo o que eu disse aqui, meu querido, está documentado, está em livro, está no site da Câmara. Mas eu tenho muitos irmãos não vão ver isso porque acha que não deve se meter nesse assunto. E eu queria lhe dizer que você precisa saber de alguma coisa dentro do modelo comunismo, o que anda acontecendo em nosso país, tá certo? É de muito tempo que a igreja vem sofrendo perseguições, irmãos, às cegas. Como aquele hino do Samuel Mariano, que ele diz: vejo homens em reunião em recâmaras secretas. O que anda a perseguição da igreja ainda é em secreto, mas ela vai se manifestar. Aliás, ela já se manifestou, tá certo? E eu queria dizer para vocês aqui o que anda acontecendo, certo, no nosso meio, no nosso país, dentro desse governo que está aí. PL 7.184 de 2014. PL, você sabe o que significa PL? Projeto de lei. Ou seja, querem impor leis. Porque eles impondo lei, ninguém pode ir contra ele. Ou seja, quem pode ir contra a lei? Não é? Se for contra a lei, é preso. Então, projeto de lei 7.184 de 2014. Legalização da maconha. PL 4211 de 2012. Legalização da prostituição. PL 184 de 2018. Olha, isso aqui é para você, pastor. Isso aqui é para você. Vocês que dirigem igreja, você que é evangelista, que gosta de evangelizar na rua, essa daqui é para vocês. Olha aqui, ó. PL 134 de 2018. Uma simples opinião contra ou até um versículo bíblico contrário à ideologia de gênero e à militância LGBT passa a ser crime com penas de até 5 anos de prisão. Tá pronto, pastor? Ou seja, o que é isso? O pastor não pode mais pregar sobre homossexualidade e aqueles versículos da Bíblia que fala sobre condena tudo isso, meu querido, você vai ter que rasgar ou então você poderá ser preso. Tem mais. 9208, PL 9208 de 2017, projeto Escola Sem Religião. Promove o ateísmo nas escolas, proibindo o ensino sobre a existência de Deus. Ou seja, quando eu era criança, irmãos, tinha aula de religião. Apesar de ser as irmãs da igreja católica, mas a gente conhecia as histórias bíblicas e conhecia algo sobre Deus, não é? Isso ficou na minha mente até os dias de hoje. Eu nunca me esqueço dos ensinamentos daquelas professoras que falavam sobre as histórias bíblicas
no meu tempo de infância. E tudo isso tem que acabar. Segundo o comunismo, tem que acabar. Escola nenhuma pode ensinar sobre Deus. Sabe o que a escola tem que ensinar? Que Deus não existe. Escola tem que ser totalmente ateu. Tem mais. 8.082, legalização do aborto. Ideologia de gênero nas escolas. Olha quem criou isso. Fernando Haddad. Embora ele tenha tirado, né? Ele tenha desmentido esse assunto, mas ele sim é o autor. E tá tudo documentado em rede nacional, tá certo? Em programas de televisão, está tudo documentado. Ele pode ter tirado aí da sua campanha, mas ele não tirou documentos das outras emissoras que até falaram sobre esse assunto. E a perseguição na igreja, irmãos, é comum nos dias de hoje. Mas isso ainda está acontecendo em oculto e veio se revelar nos dias de hoje. Olha essa daqui mais, olha aqui o que. Seja proibido fazer culto evangelismo nas ruas. Os cultos somente em igrejas de portas fechadas. Fazer culto campal, segundo o comunismo, jamais. Programas evangélicos têm que ser tomados e ratificados, tá certo? Pastores só poderão fazer programas de rádio se tiver faculdade de jornalismo. Ou seja, aqueles irmãos, que tem aqueles programinhas de rádio, não é mais para você não, meu querido. Ou você faz uma faculdade, ou você não apresenta programa nenhum. E algumas PLs acham, são mais cautelosas. Ele diz, você pode, mas somente 1 hora por dia. Então, programas de evangelização, programas de rádio e televisão, isso de forma censurada. Outra coisa, pastores que pregam sobre dízimo e oferta, se tiverem queixas sobre isso, ou seja, se o pastor estiver pregando sobre dízimo e oferta, passar alguém na rua e ver, não gostar e denunciar, ele poderá responder judicialmente. E o pior, sabe que toda pessoa que é presa tem direito a um advogado, tem direito a habeas corpus. Quem for pego nesse assunto, certo? Religioso, ou seja, pastor que pregam sobre dízimo, pastores que pregam sobre práticas condenáveis na Bíblia, não tem direito nem a fiança, filho. Tem que ser preso. Isso segundo o comunismo. Não é eu que estou falando. São projetos de lei. Querem intitular o Dia Nacional do Orgulho Gay. Tá certo? Outra coisa que nós anda acontecendo, certo? Nós escutamos isso nas reuniões de ministério, tá certo? PL 4.720 de 2003 altera a legislação de imposto de renda das pessoas jurídicas, e a 3.331 de 2004 altera o Código 12, que trata de legislação de imposto de renda de pessoas convertidas. Isso aqui, meu querido. Ou seja, você que dá o dízimo vai pagar imposto do dízimo. Convertido na lei, projetos que obrigam a igreja a recolher imposto sobre dízimo. Tem muito mais. Tem muito mais aqui. E eu não vou ler todas, algumas. Que são muitas das coisas, são muitos os projetos aí de lei contra a igreja do Senhor. A perseguição da igreja. Tá certo? Mas deixa eu lhe dizer mais algum aqui. Esse aqui eu tenho que falar para os irmãos. Projeto 1154 de 2003 proíbe
vinculação de programas com um teor que seja considerado preconceituoso. Ou seja, se aprovado, será considerado crime pregar sobre, olha aí, idolatria, feitiçaria, rituais satânicos, ideologia de gênero, pecado, prostituição. Não pode mais pregar sobre isso, se essa lei for aprovada. PL 1154 de 2003. 2003. Logo quando o comunismo assumiu o poder. Certo? E a última, eu vou citar a última aqui para os irmãos. Tem muito mais, mas eu vou citar aqui a última. Vou escolher aqui uma para vocês. A 4.270 de 2004, a parte B, determina que comentários feitos contra ações praticadas por grupos evangélicos possa ser passível de ação civil. Se convertida essa lei, as igrejas evangélicas ficariam proibidas de pregar práticas condenáveis. Só proibindo pastores de pregar sobre esses pecados, tem, irmãos, vários projetos de lei de pecado. Tem inúmeras leis, inúmeras, não são só uma, são inúmeros. Inúmeros projetos de leis que proíbem pastores de pregarem práticas condenáveis na Bíblia. Isso não é eu que estou falando, meu querido, não é a minha opinião. É o que está escrito, é o que está documentado. Pois bem, então eu pergunto para vocês, aonde é que fica a igreja em tudo isso? Hein? Onde é que fica os irmãos em tudo isso? Eu vou lhe dizer, irmãos, aonde é que fica a igreja em tudo isso? A igreja, ela é contra. Não é uma questão política, meu querido. Não é uma questão de pessoas. É uma questão de que a igreja fiel, lavada e remida no sangue de Cristo, ela nunca concordará com tudo isso. Ela nunca concordará com esse tipo de ideologia de governo. Deixa eu te dizer onde é que fica tudo isso. Deixa eu te dizer como é que fica a igreja. A igreja, ela luta contra o comunismo. Ela é opositora contra o comunismo. Ou seja, ela é a maior opositora desse tipo de governo. Ela não colam, não rola. Os dois não se unem. É como água e óleo, é como pedra e vinho. Eles não se unem. Não tem perigo da igreja concordar com todas essas práticas que eu acabei de citar aqui para você. E, meu querido, você pode até dizer, mas, irmão Daniel, a igreja tem que orar. Me diga em que versículo bíblico que a igreja ela tem somente que orar. A Bíblia vai nos ensinar a orar, vai. Mas a Bíblia vai ensinar também que quando os governantes eles estavam governando através do pecado, Deus usava os profetas para irem lá e pregar e até repreender todos os reis que agiam de forma pecaminosa em uma nação. Na nação de Israel era assim que acontecia. O povo, a oração ela é medida através de uma ação. Ela não é só simplesmente orar, não. Ela é também agir. Não é uma questão de política, meu irmão. É uma questão de que nunca se houve nos últimos anos a igreja ser responsável por uma decisão evangélica. Ou seja, uma decisão presidencial.
E muitos podem até questionar que a igreja não deve se envolver com isso. Mas deixa eu te dizer novamente, não é uma questão política. É uma questão de que o socialismo comunista nunca se unirá com o cristianismo. Ou seja, Cristo e comunismo nunca se unirá. E o nosso governo hoje, ele é comunista, socialista. Essas palavras, como eu já disse, podem até parecer bonitas, só que não são, meu querido. E deixa eu te dizer algo mais. Nunca se viu em um país a igreja se levantar contra um governo. Só que a igreja não está se levantando contra a política, a igreja não está se levantando contra o governo. A igreja fiel a Deus, ela está se levantando contra o pecado, contra a depravação que anda acontecendo nos dias de hoje, contra esses projetos de leis que estão querendo ser aprovados por esse governo que nós estamos vendo aí. E muitos irmãos querem questionar e outros ainda apoiam. Eu quero te dizer a você que apoia Satanás. Quando ele desceu do céu, ele levou uma terça parte. Eu espero que você não faça parte dessa terça parte que apoia esse tipo de coisa. Então, eu vou ficar nas palavras do maior evangelista dos últimos anos da era moderna, conhecido como Billy Graham. E ele vai dizer o seguinte, meu querido, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha o que Billy Graham vai dizer. O comunismo é doutrina do diabo e seus seguidores compram briga com o reino de Deus. Sabe quem disse isso, irmãos? O maior evangelista de todos os tempos da era moderna. E você pode até dizer, Billy Graham se envolvia com política? Sim, meu querido. Sim, se envolvia. Ele foi um dos maiores conselheiros espirituais de governantes, de presidente dos Estados Unidos. Ou seja, enquanto estava com vida, Billy Graham estava ao lado dos seus presidentes, de todos os presidentes dos Estados Unidos, enquanto ele estava vivo. E o comunismo quis se infiltrar dentro dos Estados Unidos, e ele vai dita essas palavras, que o comunismo é doutrina do diabo, o socialismo é doutrina do diabo, e os seus seguidores compram briga com Deus, ou seja, com o reino de Deus. E qual foi esses anos? De 1945, com o presidente Richard Nixon e dentre outros, Barack Obama, George W. Bush, e ele estava lá por perto aconselhando esses presidentes. E por último, foi Barack Obama. Ele também esteve ali ao lado aconselhando espiritualmente esse governo. E quando o comunismo quis entrar nos Estados Unidos, ele se manifestou contra. Ou seja, era o comunismo? Não. Era o pecado, a depravação que queria entrar na Casa Branca e ele não aceitou. Tá certo? Pois o comunismo, meu irmão, seus maiores seguidores, quem são hoje? Maduro, Dilma, Lula, PT. Muitos consideram como herói Che Guevara, Fidel Castro. E o que é que tem a ver a igreja com tudo isso? Eu vou lhe dizer, certo? Mais uma coisa. A igreja, dentro do comunismo, ela é fechada. E foi assim que aconteceu na Venezuela. Foi assim que acontece em Cuba. Todos os governos comunistas, todos, tiveram as igrejas cristãs derrubadas, queimadas e fechadas. A última vez foi agora na Venezuela, em que todas as igrejas evangélicas cristãs
Se eu não me engano, todas as igrejas cristãs foram fechadas e as pessoas estavam orando no meio da rua. E os cristãos de lá estavam pedindo clemência, pedindo oração por todos os cristãos do mundo. Será que você sabe disso? Sabe quem foi que fechou as igrejas de lá? O comunismo. Sabe quem foi que fechou as igrejas em outros países, como Cuba, como alguns países da África? Alguns países até da janela 1040 são comunistas. E se você é evangelista, você vai saber que são um dos piores países para se pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Por causa do comunismo. Porque igreja e comunismo não se unem. Ou seja, e você sabe o que aconteceu, irmão, no comunismo socialista com os cristãos? Certo? Além das igrejas serem fechadas, muitos foram mortos. Porque ela é oposta a isso. A maior chacina que aconteceu em governo socialista, certo, foi na chacina do Holocausto de Hitler, a qual ele matou aí centenas de judeus. E você pode dizer assim, mas Hitler, ele era fascista, não é? Foi o fascismo. Ele criou o fascismo. A sigla do partido de Hitler, meu querido, é Partido Socialista dos Trabalhadores Alemão. E ele foi um dos maiores perseguidores do povo judeu. E Fernando Haddad vai lançar um livro que diz em defesa do socialismo. Então, o socialismo, o comunismo, junto com a igreja do Senhor, não se une. O socialismo, ele mata a igreja do Senhor, porque ela não tolera o pecado que é pregado, o pecado que é imposto. A igreja é o maior opositor do comunismo. Então, a igreja está fechada. E aqui no Brasil acontece, em Brasília, inúmeras igrejas foram derrubadas pelo prefeito de Brasília, porque não aceita que a igreja pregue sobre o pecado do comunismo. Então, meu querido, não é uma questão de política, não é uma questão de pessoas, é uma questão de que a igreja se levantou nos últimos tempos, não contra a pessoa, mas sim contra o pecado. Era bom que você entendesse tudo isso. Então hoje vem um aí dizer que, pousando de bom samaritano, e dizendo que pregando a paz. Aí eu pergunto, que paz é essa? Porque o que eu li na Bíblia, meu querido, sobre paz é que Cristo é a verdadeira paz. Ou seja, no comunismo não tem Cristo. Então como é que se prega uma paz sem Cristo? Cristo vai dizer, eu sou a paz. Ele vai dizer que o mundo não tereis... ele não dá uma paz. Ele vai dizer que a paz é ele. E comunismo e Cristo não se unem. Então como é que me explica? Como é que vai haver paz em um governo desse? É a paz que nós estamos vendo nos dias de hoje? Então é bom você repensar que paz é essa. Ou então você me convença que ele é discípulo de Paulo. Porque Paulo foi o maior perseguidor da igreja, mas ele se converteu. O bonzinho aí, o bom samaritano, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja nas recâmaras secretas, dentro desses projetos de lei. E hoje se posa como bonzinho, como homem da paz, com criancinha, postando ali, né, com livro e tudo. Ele virou quem, irmão? Discípulo de Paulo? Se converteu ao cristianismo? Porque essa paz que ele prega, sem Cristo,
não tem paz. Então eu queria perguntar a você, que paz é essa? Não é? Então eu queria pedir para você repensar bem, tá certo? Em quem vai eleger. Eu não estou fazendo aqui propaganda de político nenhum. Eu só quis lhe mostrar o que há por trás de tudo isso, certo? Sobre o comunismo, tá certo? Que anda acontecendo no nosso país, tá certo? E tem um candidato que ele pode até ter 1001 defeitos, mas essas coisas eu não vejo ele apoiar. Essa depravação de criança eu não vejo ele apoiar. Essa depravação com a família que está acontecendo, eu não vejo ele apoiar. E um candidato que ele defenda a família, um cristão saberia que isso já é mais do que suficiente. Sabe por quê, meu querido? Porque se não for através da família, não tem Deus. Se não for através da família, não tem Cristo. Se não for através da família, não tem paz. Destrua uma família e você destrói tudo. É só destruir a família. O que você está vendo hoje, a depravação de tudo, é só por causa de famílias desestruturadas. E se um cristão de verdade saberia que a família, tá certo? Ela já é mais do que suficiente para trazer a verdadeira paz de volta. Então, meu querido, essas são as minhas palavras. Espero que você tenha entendido, tá certo? Entendido tudo isso, que você não vai ficar chateado comigo. Eu não dei aqui a minha opinião, tá certo? Eu dei aqui o que está acontecendo de verdade no nosso meio. E eu digo de novo, nunca se houve uma revolução evangélica tão grande em querer decidir sobre os representantes de nosso país. E eu vou lhe dizer novamente, não é uma questão de política, é uma questão de que a igreja acordou e que a igreja se levantou contra o pecado. Amém? A paz do Senhor e que Deus salve a nossa nação. Deus tenha misericórdia.